gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de filosofia, página 293 a 95, 295. Bem tranquilinho, bem fácil, né? Continuamos falando sobre diálogo, ok? Da 293. Vamos lá? Linha do pensamento do diálogo. Você percebeu que existem várias coisas sobre as quais é importante pensar quando estamos falando do diálogo. O assunto é longo e exige bastante reflexão de cada um. Nessa última roda de filosofia, você percebeu várias coisas que são sua responsabilidade para ter um bom diálogo com as pessoas, certo? No caso, a gente está falando do respeito, né? Que a gente precisa ter o respeito e saber, né, muito bem o que a gente fala pro outro. Comentei com vocês que às vezes alguns comentários não são legais, né? Às vezes a gente quer dar a nossa opinião, mas a nossa opinião pode acabar machucando, né, da maneira que nós falamos, pode acabar machucando o amigo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter responsabilidade naquilo que a gente fala, né? Muito bem, gente. Então chegou a hora de você avaliar o quanto você se envolveu e participou dessa conversa e o quanto aprendeu sobre o diálogo. Que legal, né, gente? Que eu vi, né, muitas respostas de vocês me mandaram. Eu vi que vocês compreenderam, né, bastante, né, entenderam bem sobre o diálogo, o qual é importante. E agora, né, já que a gente não tem a apostila, né, muitas atividades na apostila e nenhum caderno de filosofia, eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre respeito. O que pra você é respeitar o outro, tá? Me mandem um áudio, ok? Falando, pode ser, gente, o áudio é no WhatsApp, tá? No WhatsApp não tem a função do áudio, só no WhatsApp. Pode me mandar no privado, não tem problema, tá bom? Quando nós falamos, né, sobre respeito, o que é respeitar pra você, né? Qual que é a ideia de respeitar? Nós já falamos sobre opinião, mas o que é o respeito, né? Se você não gosta daquela situação e você não acha legal, você respeita aquela situação mesmo? Né? Qual que é a função do respeitar, né? Qual que é a importância do respeitar na nossa sociedade, não é? Quando a pessoa tem uma opinião diferente da sua, por que a gente tem que respeitar tudo isso, né? Então eu quero que vocês me falem um pouquinho sobre a opinião de vocês sobre o respeito, tá? E sobre uma situação que você teve respeito por um amigo, tá? Então são essas duas tarefinhas, tá? Me mandem um áudio, pode ser no mesmo áudio, tá? Não precisa ser 2 áudios, pode ser um áudio só. Vocês vão me falar o que vocês entendem de respeito, né? O que vocês entendem sobre o ato de respeitar, o que é pra você, o que é o respeito. E também me falem um pouquinho uma situação que vocês respeitaram uma opinião de um amigo, uma opinião diferente, né, do amigo. E como que você reagiu àquela situação, né? Num momento ali, às vezes até de briga, né? Quando você realmente viu que tinha que respeitar o amigo, né? Uma situação que você respeitou alguém. Ok? Me mandem esse áudio. Muito bem, vamos para a próxima página. Com a lupa na mão. Para finalizar este capítulo, pesquise com a ajuda dos seus familiares frases sobre o diálogo. Anote-as no espaço abaixo. Vocês vão anotar, pode ser 2 frases, tá? Não precisa ser inteiro. 2 frases falando sobre o diálogo. O que vocês entenderam sobre o diálogo, né? Vocês vão pesquisar. Frases sobre o tema diálogo. Vai ter muitas coisas aí vocês escrevam 2 frasezinhas que vocês consideram importantes, que vocês consideraram legais, tá? Muito bem. Virando a 295, nós temos a árvore do diálogo, né? Esse capítulo de filosofia é bem rapidinho, né, gente? Já estamos acabando. Árvore do diálogo. Dialogar nem sempre é fácil, exige treino e muita paciência. Vamos aprender a dialogar com o tempo, com as experiências e às vezes até com os conflitos. Por isso, é importante sempre lembrar e exercitar os elementos que você aprendeu nas aulas de filosofia. Para ajudar você e a sua turma nesse exercício constante e intenso, vamos construir a árvore do diálogo. Tá? No caso, a gente não vai conseguir fazer a árvore do diálogo, infelizmente. Mas, no caso, né, qual que é a ideia? Cada um escreveria uma frase, né? Uma palavra sobre o diálogo. Então, o que a gente precisa para ter um bom diálogo, né? Eu tinha separado algumas palavrinhas assim sobre isso, sobre o diálogo, né? Que é importante nós termos além do respeito, né? É importante nós escutarmos, tá?
Primeira palavrinha, é importante escutar, tá? Ouvir o outro. Porque às vezes a gente fala, mas ele tá falando. Você só tá lá, só com o ouvido ali do lado dele, mas você não tá escutando e compreendendo aquilo, tá? Você precisa entender, tá? O entendimento, a compreensão. Você precisa compreender o que o amigo tá falando. Às vezes a gente tá escutando, beleza, a gente escutou o amigo, mas a gente não tá compreendendo. Nós precisamos compreender. Como assim, Pro? Eu tô lá escutando vocês. Vocês estão falando lá que não gostam de tal brincadeira. Vocês estão lá, eu tô só escutando vocês. Depois eu falo assim, não, vocês não gostam, mas eu que quero brincar assim, a gente vai brincar desse jeito. Eu não compreendi a opinião de vocês. Eu escutei, mas eu não compreendi. Escutar é muito importante, porque tem gente que nem consegue escutar a nossa opinião, né? Na hora que a gente começa a falar sobre a nossa opinião, a pessoa já fala, não quero. Não quero escutar vocês, eu não quero, já vai embora, vai fazer N coisas, mas não escuta. É importante a gente escutar e é importante a gente compreender, ok? Compreender, gente. Você entender o que o amigo tá falando. O amigo falou, você entendeu e respeitou, tá? São tudo conjuntos, né, de coisas. Então já temos 3 palavrinhas além, né? Temos o respeito, temos escutar e temos a compreensão, tá? É super importante. Tem uma coisa também que é muito importante, uma palavra que eu adoro essa palavra, acho que é a palavra, uma das palavras que eu mais gosto, assim, porque eu sou muito, assim, eu gosto muito da palavra empatia, né? Você sentir o que o outro sente, né? Eu acho muito interessante essa palavra, é uma palavra que eu gosto muito e eu sou uma pessoa muito empática, né? Que é uma pessoa que entende muito a situação e que passa, né, finge que sou eu que tô passando por aquilo, né, na minha cabeça eu realmente sinto as dores da outra pessoa, e é uma palavra, assim, gente, muito legal e muito necessária, né, muito necessário a gente falar sobre isso, muito necessário nós entendermos o que é a empatia, né, você não tá escutando o amigo, compreendeu, mas você não sentiu, né? Você entendeu, tá tudo bem, mas é importante a gente também sentir, ter uma empatia, ter compaixão do amigo, tá? Às vezes o amigo tá passando uma necessidade ali, uma situação, e ele te conta, você escuta, você entende a situação, mas você não tem a empatia por ele. Você entendeu a situação, mas você não sentiu de verdade, né? Não foi atingido, né? Assim, e é muito importante, né? Hoje nós estamos num momento que até é legal a gente até comentar sobre isso, sobre essa falta de diálogo, né? Teve uma situação, acho que vocês viram na TV, de um rapaz, né? Um rapaz não, já um homem, né? Adulto. Ele estava passando lá na rua, parece que o policial parou ele, abordou ele. Não entendi muito bem a história, né? Como foi o processo ali, acho que ele estava dentro do carro, o cara saiu, né? Enfim. É um rapaz negro, infelizmente, por falta de diálogo, né, ele acabou falecendo ali, né, infelizmente o policial teve uma atitude, assim, que não foi muito legal, o rapaz, né, acho que é George, alguma coisa assim, né, falou pra ele que ele não estava conseguindo respirar, que ele não estava se sentindo muito bem, e o policial, infelizmente, não deu ouvidos, né? Não escutou o que que o rapaz estava falando. E acabou que o rapaz veio a falecer, né? Ele perdeu o ar e acabou falecendo. E essa história, né, foi filmado, né, esse ato. E, gente, as pessoas tiveram muita empatia com aquela situação, tá? O rapaz morreu, infelizmente, e as pessoas lutaram, né? Estão lutando, fazendo protestos por justiça, porque eles acharam que não foi justo o que aconteceu, porque o cara não escutou, o policial não escutou o que o outro estava dizendo e não respeitou o momento, ele estava passando mal, gente. Independente se ele está certo ou errado, ele estava passando mal, né? Então ele precisava ali, né, que alguém tivesse uma empatia por ele, né, entendesse também a situação dele, né, respeitando também o momento. E aí as pessoas viram aquilo, ficaram muito chateadas, ficaram revoltadas com isso e estão fazendo, na verdade, muitos protestos, né? Muitos protestos. Ontem mesmo eu vi um protesto nos Estados Unidos
numa ponte, que as pessoas, muitas pessoas, gente, era muita pessoa, ficou deitada, né, tamparam assim, né, a ponte inteira, interditaram a ponte e ficaram simulando, né, como se, fingindo que eram o George, né, que veio a falecer, deitado em cima do asfalto, né, do jeito que, infelizmente, ele veio a óbito. E isso, gente, é legal a gente falar sobre isso, porque olha como é empatia, né? As pessoas não conheciam ele, as pessoas não estavam ali, né, no momento, não viram, né, presencialmente o que aconteceu, mas elas se sentiram mal com aquilo, viram que foi injusto, e elas tiveram empatia, né? Elas sentiram aquilo e fizeram esse protesto, né? Nossa, como estão tendo vários protestos também, né? Esse momento ali da pandemia, infelizmente, está tendo vários protestos. Alguns protestos são necessários, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas. Um dia vocês vão entender ter uma maior compreensão sobre tudo isso, né? Vocês são muito novinhos ainda para entender muitas coisas, principalmente aqui no Brasil, que tá tendo várias... Teve, né, semana passada, retrasada, né? Essa semana também tá tendo algumas acusações, né? Algumas coisas envolvendo a política e muitos protestos, muita gente se manifestando, enfim, né? Aqui não cabe a gente falar sobre política também, né? Mas cada um tem sua opinião, nós temos que respeitar, tá? Não é porque a Pro tem uma opinião que vocês têm que ter a mesma opinião, tá? Cada um tem a opinião diferente. E não é porque eu tenho uma opinião e vocês têm outra opinião que nós temos que brigar, né? A gente tem que respeitar e entender tudo isso, tá bom? E é legal assim, né? Um exemplo bem claro, né? Eu usei esse exemplo para vocês entenderem a empatia das pessoas, né? Fora esses, tem muito mais protestos envolvendo, né? No caso desse protesto que teve, foram que as vidas negras, né? De pessoas negras importam, né? Bom, é bem legal a gente discutir sobre isso, é um assunto muito importante, tá? Respeito. Respeito é algo muito importante para nossa vida. O respeito e acredito que a empatia também é muito importante pra gente. Tá bom, meus amores? O vídeo acabou. A nossa aula foi rapidinha, o diálogo é bem tranquilinho, vocês super estão entendendo. Me mandem os áudios, viu? Beijo, tchau, tchau.